Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vocês viram que tudo que está acontecendo no nosso tricolor do Morumbi, no nosso São Paulo Futebol Clube? Tem novidade boa aí que eu atualizo e trago pra vocês tudo aqui nesse vídeo recheado de informações e de notícias do maior clube do mundo. Antes da gente começar, gente, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se ainda, quem não é inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada e vão deixando like. É tudo de graça, se inscrever, ativar as notificações e deixar like. Tidico, bora pro vídeo, bora que tem muita coisa pra eu informar a vocês, para nós conversarmos do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, mas antes não pode faltar, vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Tidico, qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo, vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assinar o vídeo. Galera, o São Paulo vai enfrentar o Libertad lá no Paraguai, jogo importantíssimo em que nós precisamos da vitória. Agora não é brincadeira, a noite de Libertadores, o que nós mais gostamos, né? É o torneio que o São Paulo precisa mais focar em 2025, com todos os desfalques, com todo o contexto desfavorável da temporada toda que nós tivemos até aqui. Então, tem uma provável escalação, agora não adianta mais, é só ganhar, não tem jeito, né? Mas fiquem ligados que tem muito mais coisas nesse vídeo aqui pra vocês. Gente, um provável São Paulo pra enfrentar o Libertad. Rafael no gol, Cedric Soares, Cedric inclusive que eu queria falar com vocês, depois eu falo, que muito provavelmente renovará com o São Paulo. Pra mim isso é uma novidade maravilhosa também, né? Está acontecendo. Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. É um time que a gente vê jogando, né? Vamos ver se ele mantém assim. O técnico Luiz Ubeldia recentemente tirou os 3 zagueiros e colocou 2 zagueiros. Contra o Santos teve êxito em relação a isso. Muito difícil cravar uma provável escalação do técnico, né? Que muda demais e nós não sabemos. Mas a boa notícia é que muito provavelmente Luciano virou banco. Vamos ver se isso se concretiza, né? Porque o Luciano, ele pode jogar de atacante, mas de meia... inaceitável, e ainda bem que isso é um erro corrigido, porque amanhã ou depois nós sabemos que o próprio Zubeldia pode não estar no São Paulo e nós precisamos de todos os pontos e todas as vitórias possíveis na temporada de 2025. Galera, uma informação importante, nós estamos sem o time, né? Estamos com grandes desfalques, e prestem bem atenção. Era pra estar assim, nós estamos com muitos jogadores quebrados, estamos com o Arboleda poupado porque tá com fadiga muscular, o Luiz Gustavo, tudo bem o que aconteceu com ele, mas o problema, né, dele aí, mas poderia ter sido poupado mais vezes. Nós temos também Lucas e Oscar, estamos sem Lucas e Oscar, Pablo Maia, agora Caleri. Independente de... eu não quero achar culpado, de verdade, eu não tô querendo falar que... não tô querendo colocar lesão, né? Isso é grave, eu não tô querendo colocar que os caras estão machucados na conta do Zubeldia, isso não é nem justo da minha parte. Mas assim, não era pra ter poupado mais esses jogadores, pelo menos no Paulista? Não era pra ter feito um trabalho diferente? Agora, o nosso pior pesadelo, o nosso maior medo da maioria dos São Paulinos, e isso não dá pra simplesmente fechar os olhos. Eu não posso fechar os olhos pra isso. Temos aparentemente dias bons pela frente, mas eu não posso fechar os olhos pra isso e falar que tá tudo bem. Pô, como é que não poupou mais contra o Paulista? Né, quando fazem análise rasa do trabalho do Zubeldia, né, querendo defender o que pra mim é um trabalho indefensável, como é que não fala que ele não poupou no Paulista? Porque além dele não ter usado a base, ele não poupou os jogadores principais. Então nós estamos na Libertadores, esse pré-momento da Libertadores para começar a aquecer demais nas fases classificatórias, e nós não temos o time. Não temos previsão para a volta do Lucas, do Oscar, do Caleri, do Pablo Maia, até mesmo do Luiz Gustavo. Tínhamos um indício aí de que o Lucas estava bem encaminhado. Agora nem isso nós temos. Então eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso, galera. Me desculpa. Luiz Gustavo, nosso monstro, queridíssimo Luiz Gustavo, que estamos torcendo, né, para sua volta rapidamente. O Luiz Gustavo foi dar uma moral pros jogadores, né? Foi lá incentivar, foi lá dar um abraço na galera lá, o que é muito bonito, muito bacana, né? Mas é isso, gente. Eu acho inaceitável, inadmissível não ter... porque assim, é o que eu falei. Não tô querendo culpar, sabe? Eu não tô querendo falar, ai, Zubeldia, você tá vendo? Eu não tô querendo fazer isso, por mais incompetente que eu acho o trabalho do técnico aí, tá? E eu não confio. Não é uma vitória que vai me fazer... Eu não vou me apegar única e exclusivamente na vitória do Santos
para defender um ano de trabalho ruim, né? Eu não gosto de fazer isso aqui. Quem gosta do Zubeldia, torce do jeito que quiser. Eu particularmente não gosto e não tenho mais esperança. Já tive esperança, faz muito tempo que eu já tive esperança no trabalho do Zubeldia. Hoje eu não acredito mais. Hoje eu não tenho mais esperança. Claro que eu vou torcer porque é o meu São Paulo. Mas eu não tô querendo ser injusto e falar, tá vendo, Zubeldia? Você quebrou os... Não tô querendo... Eu não vou fazer isso. Não, isso não é nem justo. Por mais que eu não goste do trabalho dele como técnico, isso não é justo. Mas assim, não era para ter poupado mais alguns jogadores, como o Lucas e o Oscar, por exemplo, que nós vimos jogando contra Velo Clube, Ponte Preta, Inter de Limeira, carga total, aonde eles deveriam estar sendo poupados? Então essa guerra de narrativa aqui não vai vencer. Poderia ter colocado jogadores da base e jogadores reserva muito antes, como nós estamos vendo bem. Mas é isso, gente. Provável. Rafael, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Adam Franco e Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Em paralelo a isso, esses jogadores, a maior parte desses jogadores estão vivendo um excelente momento, principalmente do ataque. Vamos torcer demais pro nosso queridíssimo e amado São Paulo Futebol Clube ganhar esse jogo de Libertadores que é tão importante. Cedric Soares muito provavelmente vai renovar, né, galera? Já trouxe um pouquinho disso pra vocês e a situação só aquece, só aumenta em relação a isso. Eu estou particularmente muito feliz. Acho que resolve, por enquanto, a situação da lateral direita. São Paulo não quer renovar, né? Parece que o São Paulo não irá procurar o Igor Vinícius para assim que se encerrar o contrato dele ao final de 2025. Não vai continuar, né? O que nós temos hoje é que o Igor Vinícius não continuará no São Paulo. E eu acho que já deu. Adeus, Igor Vinícius. Obrigado. Foi um cara que, né? Assim... muito tempo pra provar alguma coisa, né? E não virou nada. Então eu acho justo esse cara não continuar no São Paulo. E aí abre portas pro Mike, né? Não entendemos o porquê o Moreira não ficou, né? Tudo bem, tinha um problema físico. Não entendemos o porquê o Moreira não ficou. Mas agora é o Mike. Eu acho que tem que... concretizar cada vez mais a titularidade do Cedric Soares, que é um baita jogador, um baita lateral direito com bagagem de Europa e veio de graça, e nós entendemos ter valores relativamente baixos, né, pela moeda do futebol, pelos valores de futebol que nós vemos hoje em dia. Então, para mim, nós precisamos nos consolidar com o Cedric Soares, tanto dentro do São Paulo como dentro de campo, e parece que isso está correndo muito bem para acontecer, e aí se livra do Igor Vinícius e abre portas para o Mike, que também pode ser um jogador que futuramente nós esperamos tomar até mesmo a titularidade do Cedric Soares com o que ele já mostrou, né, e é aquilo que eu falo para vocês, essa leva dos garotos da base de Cotia, essa leva que ganhou a copinha, essa galerinha aí, né, Lucas Ferreira, Negruti, Matheus Alves, o Rian Francisco, o Mike, nos trazem uma boa impressão de jogadores competentes, jogadores que têm tudo pra dar certo no futebol. Então eu tô contando demais com a renovação do Cedric Soares e depois uma subida do Mike, ganhando espaço na lateral direita do São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo é oficial, São Paulo vai atrás de centroavante, já tem nome definido. Trouxe para vocês o nome do Mariano Dias, está entre Mariano Dias e Brenner, né? Nós temos uma definição em relação ao centroavante, em relação ao Brenner. Parece que a diretoria é o nome que mais agrada, é o Brenner por todo o perfil. Eu gosto dos dois, tá, gente? Proposta bem diferente dos dois, caso qualquer um desses venha para o São Paulo. Muito provavelmente o São Paulo contratará centroavante agora, com as movimentações urgentes da diretoria para repor a posição do Jonathan Calleri, que se lesionou, que poderia ter sido mais poupado, né, Zubeldia? Mas o São Paulo vai contratar centroavante agora. O que acontece? Antes, já vão deixando nos comentários, quem que vocês prefeririam? Mariano Dias ou Brenner? O Mariano Dias é um cara mais velho, que teve um histórico de lesão assustador e que se viesse pro São Paulo, né, parece que ele já aceita os termos do São Paulo. O São Paulo, o que acontece? Eu acho bem legal isso que o São Paulo fez em relação ao Mariano Dias com as informações que chegam para nós. Acontece que é o seguinte, o São Paulo falou assim, é interesse dele vir para o São Paulo, dos agentes dele, de colocar o Mariano Dias no São Paulo, o jogador que jogou no Real Madrid e fez partidas recentes pela Seleção da República Dominicana. E aí o que acontece? Parece que os agentes dele queriam de todo jeito colocá-lo no São Paulo por conta da vitrine, né, para recolocá-lo no mercado e por tudo que tá acontecendo, né? Recentemente aqui no São Paulo, Lucas e Oscar,
Rames, né? Aí Depay no Corinthians, Neymar, jogadores de grande expressão, né? Vindo pro futebol brasileiro. Tem o Hulk lá no Atlético, vários caras no Flamengo, Michael voltando, jogadores de expressão de Europa, jogadores grandes voltando pro futebol brasileiro. E aí nós temos esse rebote, esse efeito espelho de grandes jogadores também, de nomes importantes, querer vir para outros times do Brasil, bem como o São Paulo. Então aí os agentes dele querem colocá-lo no São Paulo, né? E aí o São Paulo, por conta do histórico dele de lesão muito grave, dele não ter virado, fez pouquíssimos jogos nos últimos tempos, né? É uma questão para você ligar um sinal de alerta, para você não... É um jogador que muito arriscado comprar, gastar dinheiro. São Paulo chegou e falou, beleza, vocês querem colocar ele aqui? Tudo bem. Só que aí o São Paulo parece que apresentou propostas, né? Um contrato bem rigoroso em prol do clube, o que é muito necessário, que é muito bacana fazer. São Paulo chegou e falou assim, nós aceitamos, só que vai ter que passar por uma bateria de exames, vai ter tudo isso, nós precisamos ver, queremos o free agent, né, livre, sem clube, só para contratar mesmo, pagar salário, no máximo uma bonificaçãozinha pequena. Então o São Paulo fez bem interessante. Contratá-lo, o São Paulo, a contratação dele falam que se assemelha muito ao do Cédric, né? Trazer um cara de forma completamente facilitada, um cara meio bichadão aí, o Cédric parecia estar bem bichado, mas o Cédric tá levando, tá dando conta do físico. Isso é muito bacana. E aí o Mariano Dias, o São Paulo teria todo o cuidado possível em relação a isso para não fazer um grande investimento, um investimento arriscado e o cara ficar lesionado no banco, né? Então eu acho interessante trazer um jogador com todo esse cuidado, com toda essa análise sem pagar nada. Um cara que já teve expressão de Europa, né? Jogou no Real Madrid. Então isso eu acho legal, trazer com todo o cuidado sem gastar nada, quase nada. Isso eu acho bacana. Só que tem esse nome, é o Mariano Dias, aparentemente é um nome fortíssimo para chegar agora no São Paulo. O outro nome é o Brenner. Esse aí mais complicado, mas que o São Paulo, o Júlio Casares adora, né? A gente tem a ideia de que a diretoria adora a volta do Brenner por ser joia nossa, jogador nosso, que tem muita identidade com o clube, com a torcida, e é um nome bem óbvio para a diretoria trazê-lo, né? E aí, esse daí seria completamente diferente, seria mais caro. O Brenner teria que querer muito, tipo o Lucas e o Oscar, ele teria que chegar e eu quero ir, não sei o quê, eu vou tentar quebrar contrato aqui, eu vou tentar fazer malabarismo ali. A gente teria que ter muita boa vontade dos agentes, né, dos empresários do Brenner e do próprio Brenner para vir agora do São Paulo. O que parece que tem interesse porque o Brenner não tá aquelas coisas na Europa, né? Ainda tem contrato, mas o São Paulo muito provavelmente conseguiria trazer o Brenner também se concentrasse esforços, né? Se o São Paulo se concentrar bastante só na contratação do Brenner, seria um nome que o São Paulo provavelmente estaria disposto a ir agora. Falam que o Brenner é o primeiro nome, é o mais queridinho, é o nome que mais agrada a diretoria para trazer ele agora, e é um nome que a gente gosta também, mas é mais complicado que o Mariano Dias. Eu gosto dos dois nomes. Te digo, o Brenner é muito melhor. Eu também acho. Mas o Mariano Dias vindo barato, eu acho que o São Paulo possa recuperar o jogador. E aí, meus amigos, se tudo der errado, mete o Rian, né? André Silva tá numa boa fase e tem o Rian aí também pedindo passagem. Então, enquanto não vem ainda o centroavante, que eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra você assim, acontecer em tempo real, vai colocando o Rian. Enquanto não chega o centroavante, coloca o Rian, que joga demais, né? Mas é isso. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou atualizando vocês de tudo isso. Te digo, Dorival! Gente, Dorival aguarda o São Paulo, né? Nós temos várias conversas em volta disso. Pra mim, um verdadeiro absurdo que o São Paulo fez, né? Porque o São Paulo, ele não banca. Já falei isso pra vocês aqui. O São Paulo, ele não banca o Zubeldia. A diretoria não chega e fala, Zubeldia vai ficar até o final do ano. Nós sabemos o que estamos fazendo, o Zubeldia vai ficar até o final do ano. A diretoria não faz isso. A diretoria banca o cara jogo após jogo, né? Se ele perder o próximo jogo, ele pode ser que seja demitido. Todo mundo sabe disso. Então é um trabalho patético, é uma estratégia patética. Ou você banca ou você não banca. Ficar nesse chove no mole, isso não resulta em nada, não vira nada. Eu já citei o exemplo do Tite lá pra vocês no Corinthians, que olha o exemplo que eu vou dar, mas o Tite tinha um histórico ali. O Andrés quis bancar o Tite porque tinha um suposto motim dos jogadores querendo queimar o técnico. Então ali foi uma briga de faca. Aí o André chegou e falou, ele é o meu técnico, ele vai ficar. E resultou num bom trabalho porque acabou com a palhaçada. Os jogadores que aparentemente queriam um técnico fora ali, que era o que parecia na época,
A diretoria bancou o técnico, falou, o técnico que manda, não são vocês que mandam. No São Paulo não tem isso. No São Paulo bancam de forma irresponsável e de forma patética um cara que já mostrou, pra mim, né, já mostrou ser incompetente. É um ano de resultados ruins, de um trabalho ruim, bem contestável em vários setores. Então não tá tendo jogador querendo queimar o cara, fritura, não é isso. Ficam bancando jogo após jogo de um cara que é incompetente. Então qual que é a estratégia? Qual que é o interesse do São Paulo em ficar bancando desse jeito no Zubeldia? E aí o Dorival, que nós tínhamos uma ideia de que estaria aguardando realmente o São Paulo, o contato do São Paulo, agora como é que fica? Tivemos tudo aquilo, aquela reviravolta gigantesca de que ele estava negociando com o Corinthians, depois não estava, né, porque parecia que ele estava tudo certo com o Corinthians. Aí depois ele não estava mais, e agora, quando a gente viu o jogo depois do Santos, que o técnico ficou mais um período, né? Agora é jogo após jogo. Então não tem, percebem que não tem estratégia em por isso que a minha crítica é isso. Não tem estratégia em bancar o Zubeldia. Não é, nós temos um plano muito interessante e o Zubeldia ele vai ter que ficar com a gente até o final do ano. Não tem nada disso. Não tem essa conversa. É uma conversa de, se perder e a torcida ficar pé da vida, nós vamos demitir. É um trabalho competente esse da diretoria em relação a técnico? Pra mim é patético. E aí nós tínhamos o Dorival que nós estávamos aguardando o São Paulo. Nós entendemos, né? O Dorival, ele tirou todo tipo de negócio em relação ao Corinthians, em relação ao São Paulo. Ele desmentiu tudo que foi falado. Que ele tinha contato com o São Paulo, que ele tinha contato com o Corinthians. Mas a gente entende que o Dorival estava basicamente aguardando o São Paulo. A gente, não é loucura da nossa cabeça achar que o Zubeldia indo embora do São Paulo, o Dorival realmente era o próximo da fila. Porque o Dorival tem uma identificação gigante e falou que não saiu do São Paulo. Aí ele sai da seleção, São Paulo com um técnico que já estava para ser mandado embora várias vezes, tá na corda bamba faz meio semestre já, que ele tá para ser demitido e não é, né? Então não é coisa da nossa cabeça. Então pra mim o Dorival que estava aguardando o São Paulo, São Paulo era só chegar e trazer o Dorival e recuperar a temporada, agora nós de novo podemos perder o Dorival por conta desse tempo horroroso que a diretoria passa pra gente, né? Agora nós podemos ser que esse Zubeldia se mantenha aí e seja demitido daqui uma semana, 2 semanas, ninguém sabe ao certo. A gente perca o Dorival pro mercado e pode ser por Corinthians, estão falando que ele tá conversando com o Corinthians novamente. Então isso para mim é de uma irresponsabilidade tremenda, uma falta de análise gigantesca de um trabalho infelizmente muito perdido em relação à troca, substituição de técnico. Mas vamos torcer para o melhor sempre, porque é o São Paulo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado, comentem aí quem quiser, claro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e não deixando like. Obrigado e até a próxima.